Eu quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor e quero ler uma palavra que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 e no versículo 28. Capítulo 14, versículo 28, uma mensagem que nós vamos meditar juntamente com os ouvintes da Palavra de Deus, que amam e gostam da Palavra de Deus, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se desgenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui é a mensagem, amados, que Jesus deixa registrado para nós a parábola acerca da previdência, acerca do homem que gosta de prevenir as coisas. Nós não devemos de se preocupar, se inquietar com o dia de amanhã, mas nós temos que estar preparados para o futuro. Não estar inquieto, mas estar preparado. Se o amanhã não vir, tudo bem, mas nós temos que estar sempre prevenindo, porque o dia do Senhor pode ser hoje, mas se não ser hoje, ser amanhã, nós temos que estar preparados para isso. O ser humano, ao nascer, ele traz 3 capacidades importantes, que é o pensar, decidir e agir. Isso depende do ser humano, e acompanha com ele, na viagem da vida que nós estamos nesta terra, 2 coisas nos acompanham: o desejo e a esperança. E quem de nós não tem o desejo de amanhã, não tem uma esperança de aqui na terra fazer uma casa, não tem a esperança, aquele que é solteiro de casar, o que é casado de ter uma família, o que é casado ter a esperança de ter mais coisas? Tudo isso acontece, desde que nós, em primeiro lugar, Deus na frente. Eu quero fazer uma casa nova, vamos supor, mas em primeiro lugar, Deus na frente. Alguém quer comprar um carro, mas em primeiro lugar, Deus na frente. Deus sempre em primeiro lugar. Depois tem os nossos planos também. Então o nosso desejo, Jesus não condena nós por isso, desde que nós sempre Ele seja em primeiro lugar. Por isso ele fala desta parábola acerca da previdência, quando ele dizia: ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, filho, irmão e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele fala esta parábola esta comparação que ele falou para os seus discípulos: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, uma comparação que ele fez, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, para ele fazer a conta dos gastos, ele tem que prevenir. Ele vai fazer as contas dos gastos, ver quanto ele tem, quanto ele vai gastar. Então, isso aqui é algo que ele está se prevenindo, está pensando no futuro. É um homem preparado, que não gosta de parar as coisas na metade. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda de longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui o que Jesus ele contou, para nós poder entender o que ele está querendo explicar para nós, em primeiro lugar ele fez a conta de quem vai edificar. Faz os cálculos para não parar na metade. Senão que os outros vão passar e vão ver se
Aí os cálculos dele não deu certo, porque parou na metade. Da mesma forma, aquele lá, ele saiu à guerra e foi uma vergonha, porque ele não fez as contas do que ele poderia sair à guerra e ganhar do outro. Mas o que Jesus queria se referir mesmo era na nossa vida espiritual a respeito da nossa salvação, dizendo: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha bem, quando ele diz renunciar tudo quanto tem, ele quer dizer Deus em primeiro lugar. Nós podemos ter tudo nessa vida. Se Deus está em primeiro lugar, Jesus não está condenando nós de nada. Agora, quando nós colocamos qualquer coisa na frente de Jesus, ele condena tudo que nós temos. Quando o jovem rico chegou para Jesus e perguntou a respeito da salvação, Jesus explicou para ele para os mandamentos, e ele disse: tudo isso eu faço desde a minha infância. Jesus disse, então, Jesus já na hora mediu a fé dele para ver: não, quero ver se tu tem fé, então agora tu vai vendo tudo quanto tem, quer ser perfeito, vai vendo tudo quanto tem, dá aos pobres, volta e me segue. E ele saiu triste, por quê? Porque possuía muitas propriedades, ele possuía muita herança, muito dinheiro. Então, o que Jesus entendeu ali com esse jovem rico e passou para nós? Que tudo que aquele jovem rico disse não era nada a realidade. Tudo que ele tinha estava no seu coração e Deus não era em primeiro lugar, não. Ele não obedecia nada daqueles mandamentos que Jesus citou para ele. Mas as riquezas estavam em primeiro lugar. Quando Jesus disse: vai, vende tudo então quanto tem, volta e me segue. Ele não estava nesse mandamento que Jesus disse: pois qualquer que entre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele jovem rico foi uma testemunha. Ele não pôde ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele não quis renunciar. E amados, sem renúncia, Jesus não quer discípulo que não tem renúncia. Nós temos que renunciar. Eu tenho certeza, você que está ouvindo esse vídeo, tem muita coisa que você poderia ter e queria para você estar talvez no seu corpo, com você, ter com você. Mas você pensa: não, mas Deus não vai se agradar. E como Deus não vai se agradar, como tu quer Deus em primeiro lugar, porque tu não quer perder a guerra e não quer parar o edifício na metade. Tu não quer parar a torre na metade. Então, Deus em primeiro lugar e eu vou seguir em frente. Todas as pessoas que não fazem esse tipo de cálculo param na metade. E quando para na metade, daí acontece o que Jesus disse: pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha bem, bom é o sal. Esse sal que ele está falando é o próprio homem. Mas se o sal se degenerar, com que se adubará? O que ele quis dizer? Se o sal perder o sabor, com que vai salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lança-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quis dizer? Se o sal se tornar insípido, no livro de Mateus, ele diz: se o sal se tornar insípido, com que vai se salgar? Então, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou que nós somos o sal da terra. E sal não pode se desgenerar. O sal tem que ser para salgar. O sal tem que ser para dar sabor. E nós, como pessoas que somos filhos de Deus, nós temos que ter um bom cálculo para não parar na metade. Você quer aceitar Jesus? Você quer ficar crente? Tudo bem. Agora pensa bem, para não parar na metade. Se você aceitar o Evangelho hoje, ficar 2, 3 anos e desistir, todo mundo vai rir de você. Por quê? Porque o sal perdeu o sabor. O sal não dá mais sabor, o sal não salga mais. E por que alguém deixa de servir Jesus? Por que alguém parou? Ah, aquela pessoa parou e agora voltou para a bebida. Então, ele não renunciou tudo quanto tinha. Ele colocou a bebida na frente, em primeiro lugar. E Deus tem que ser em primeiro lugar. Que se Deus, se o Senhor Jesus é em primeiro lugar, Jesus, ele não concorda com nós beber. Ele não concorda com os vícios. Quando nós achamos o vício mais melhor, nós estamos colocando mais do que Deus. Isso estamos falando a bebida para nós entender, mas se qualquer coisa. Muitas pessoas deixam de ir na igreja por causa de um futebol. Muitas pessoas deixam de ir na igreja por causa de uma novela. Quem é que tem sido maior na tua vida? A novela? Então você está parando o edifício na metade. A sua torre está parada na metade. A sua guerra, você já está pedindo condições de paz para o inimigo. Por quê? Porque você não está renunciando tudo quanto tem. Quando nós renunciamos tudo que nós temos e colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa construção está sendo edificada,
A nossa guerra nós estamos vencendo e ninguém pode rir de nós que nós estamos firmes com Deus. Então, amados, quando Jesus fala aqui desde o versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, ele diz: ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe. Olha bem, por que Jesus disse isso? Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, não aborrecer a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer que nós, para servir Jesus, nós temos que entristecer nosso pai e a nossa mãe. Não, o que ele quis dizer, a nossa mulher, nossos filhos. Não, o que ele quis dizer é que o nosso amor por ele tem que ser maior. O meu amor por Deus tem que ser mais do que pela minha mulher, mais do que pelos meus filhos e mais do que pela minha própria vida. Tem muitas pessoas que deixam de servir Jesus, deixam de ir na igreja por alguma coisa que satisfaz mais a eles. Então eles estão amando mais a vida deles do que a Deus. E eu pergunto, como disse Jesus, quem pela sua sabedoria pode acrescentar da sua vida um côvado de 44 centímetros? Quem pode acrescentar? Ninguém. Então nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, porque se acontecer nós morrer, a nossa vida está nas mãos de Deus. E quem acredita em Jesus, disse Jesus, quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Então, amados, vamos parar para pensar. O que seguia Jesus era uma grande multidão. Mas na hora que ele parou e disse, se alguém quiser seguir após mim e não tomar a sua cruz, e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa e até a sua própria vida, não aceito como meu discípulo. Não serve para ser meu discípulo. Nós estamos vivendo num mundo que todo mundo é discípulo de Jesus. Todo mundo. Olha, todo mundo é crente, mas se apertar, eles são crentes da forma deles. E querem ouvir a pregação, talvez uma pregação como essa, se eles ouvirem, eles nem conseguem ouvir tudo. Por quê? Porque não é que eles estão preparados para ouvir, que aqui estamos falando do que está na Bíblia. E muitas vezes eles querem ouvir só aquilo que cabe com eles, mensagem que não lhe condena a eles. E muitas vezes a Bíblia nos condena. Jesus, quando ele apertava, muitas vezes o povo tudo desistia. Certa vez ele trouxe um sermão que aborreceu a muitos. E todo mundo saiu, e até os seus discípulos. O próprio Pedro disse, mas o teu sermão é pesado demais, assim não fica ninguém. Jesus olhou para ele e disse, vocês querem com eles também? Pode ir. Porque Jesus quis dizer, a minha palavra não muda, passa o céu e a terra, a minha palavra é essa. Mas Pedro olhando para ele disse, nós vamos para quem? Que só tu tem palavra de vida eterna? Então essa palavra, amados, pode ser pesada, minha palavra de vida eterna. Essa nos garante a vida eterna. Não adianta nós querer se enganar a nós mesmos. Para nós servir a Deus, é uma cruz. Nós temos que levar uma cruz. Tem momentos bons? Tem. Mas Jesus ofereceu para nós uma cruz. Jesus não é um político que faz aquela força de mentirada e depois a realidade é outra. Não, Jesus promete uma cruz para ver a nossa fé. Então quando nós dizemos, não, eu quero essa cruz, Jesus, eu te aceito e quero essa cruz. Já nessa vida nós vimos que o Senhor está sempre conosco. Mais vale levar uma cruz com Jesus do que negar a cruz sem Jesus. Esta é a mensagem que nós queremos entregar em nome de Jesus.